Vou então dar início à minha apresentação, cujo título é O Julgamento como Impulsionador de Crescimento. Fui a um dicionário buscar a definição de julgamento que possui todas estas acessões. Talvez possamos agregar estas acessões em 4 grandes dimensões. A dimensão inconsciente e muitas vezes implícita do julgamento, a dimensão destrutiva, por vezes corrosiva, a dimensão reflexiva e a dimensão construtiva. No nosso trabalho das constelações familiares, temos tido um foco muito grande nestas duas dimensões, reflexiva e construtiva. Na dimensão destrutiva, o nosso dispêndio de energia é absolutamente zero. Mas, na dimensão reflexiva e construtiva, temos ido à empiria internacional, em busca de artigos de especialistas em psicoterapia, para obter insights, para obter indicações sobre como podemos melhorar a nossa prestação de serviços no domínio das constelações familiares, bem como melhorar a qualidade da nossa investigação. Nesse sentido, este é um dos artigos onde nos baseamos para aquilo que vou apresentar hoje, mas existem muitos outros artigos, nomeadamente no seio dos especialistas em psicoterapia na Alemanha. Uma das grandes críticas que são feitas às constelações familiares com psicoterapia é a facilidade com que se constroem e se veiculam generalizações sobre esta abordagem. Trago-vos aqui algumas dessas generalizações que obtemos nos meios que estão disponíveis a qualquer pessoa. Os livros, os blogs, os sites da internet. Por exemplo, todos os filhos representam uma relação anterior dos pais. Quem combate o próprio pai tornar-se-á forçosamente igual a ele. Reparem na diferença entre dizerem-se estas duas afirmações e dizer-se, por vezes, os filhos representam uma relação anterior dos pais. Ou, quem combate o próprio pai, é possível que se torne igual a ele. Portanto, nas afirmações que encontramos, existe aqui uma carga algo dogmática, nomeadamente aqui nesta segunda afirmação, através daquele advérbio, forçosamente. Temos algum cuidado, porque isto é bastante criticado no seio dos especialistas, é bastante criticado este tipo de generalizações. Conforme Alexandre de Dumas, todas as generalizações são perigosas, incluindo esta que ele acabou de produzir. Portanto, porquê é que nas constelações familiares, porquê é que eu trouxe para aqui estes conteúdos e porquê é que nas constelações familiares as generalizações podem ser perigosas? Porque quando se internalizam este tipo de generalizações e se vai para o trabalho de campo, se estas generalizações são aplicadas, ou seja, se fazemos uma abordagem dedutiva, aplicamos o conhecimento que temos sobre o campo fenomenológico, ao invés de permitirmos que o campo fenomenológico nos mostre o conhecimento, facilmente poderemos, eventualmente, não estar de acordo com aquilo que o campo fenomenológico pode mostrar. E o campo fenomenológico, quem trabalha com constelações familiares, sabe perfeitamente que o campo fenomenológico é surpreendente. Está-nos sempre a mostrar dinâmicas novas, a ensinar-nos coisas novas. Portanto, levarmos as generalizações com bagagem para aplicar o campo fenomenológico é um movimento algo contrário do que as constelações com psicoterapia preconizam trabalhar com uma abordagem técnica. Mais 2 generalizações. Sempre que alguém no sistema familiar é excluído, gera-se uma necessidade de compensação. Será que é sempre? Poderíamos parafrasear por quando alguém no sistema familiar é excluído, pode gerar-se uma necessidade de compensação.
A quarta generalização. A ânsia por perfeição é, na verdade, uma ânsia pela morte. Portanto, é que mais uma vez existe aqui um caráter autodogmático. Portanto, é, na verdade. Repare se seria algo diferente dizer-se a ânsia por perfeição pode estar associada a uma ânsia pela morte. Talvez, eventualmente, em alguns casos, etc. Portanto, nós no nosso trabalho temos o cuidado de minimizar, mitigar ou mesmo de erradicar, o que nem sempre é fácil, as generalizações. E nesse sentido, continuamos à procura de informação e continuamos a buscar nos especialistas da psicoterapia internacional julgamentos, não é? Julgamentos para o nosso crescimento. Portanto, críticas com base em argumentos lógicos e não enviesados. Portanto, não destrutivos, mas sim construtivos. Isto porque, conforme Stephen Hawking, o grande inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. As generalizações, por sua vez, podem levar à construção de mitos. E reparem-se estas afirmações, que são estas frases, aliás, estas construções que são construções frásicas relacionadas com publicidade sobre constelações familiares. Reparem o que é que está aqui implícito, linguisticamente implícito. Se tem um problema e não consegue resolvê-lo, pode ser uma questão sistémica e nós guiaremos você à solução. Portanto, nós temos um poder qualquer de guiar você à solução. É o que está aqui implícito. Não é? Se está de quarentena, aproveite para sair dos emaranhamentos que estão a travar a sua vida, no sentido de ter sucesso financeiro e saúde física, que é o que toda a gente quer. Não é? Sucesso financeiro, saúde física, boas relações, etc, etc, etc. Portanto, existe aqui referências implicitamente àquilo que nós já há algum tempo designamos por o efeito varinha mágica, o efeito VM, se preferirmos simplificar. O efeito VM é algo que nós temos vindo a observar ao longo dos anos e que se vai construindo, através das generalizações, vai-se mitificando e pode levar a algumas situações desagradáveis, uma delas já vivida por mim, na primeira pessoa. Portanto, eu quando recebo uma pessoa pela primeira vez, ou mesmo aqui no Instituto de Ciências Integradas, quando recebemos uma pessoa pela primeira vez para fazer uma consulta de constelações familiares, nós perguntamos qual é a sua expectativa para o número de sessões, uma vez que temos um protocolo técnico para quando a pessoa vem fazer apenas uma sessão, que é um pouco diferente de quando a pessoa vem já com a ideia de fazer um processo psicoterapêutico. Portanto, por exemplo, no processo psicoterapêutico nós usamos pré-testes e pós-testes para termos uma medida antes do processo e para termos valores depois do processo, para ver se houve mudanças significativas para melhor ou eventualmente para pior, ou se a pessoa ficou na mesma em termos de, por exemplo, ansiedade, stress, depressão, percepção de qualidade de vida, percepção de qualidade de saúde geral, etc. Então, houve uma situação que acabou por ser interessante, porque serve como exemplo de tudo isto que eu estou aqui a exemplificar, passa a redundância, onde a pessoa, quando eu coloquei esta questão, a pessoa respondeu: bom, mas isto não se resolve com uma sessão? No Brasil, uma sessão resolve. Portanto, nós sabemos que isto não é verdade, falamos com os nossos pares, não é? Com os nossos colegas profissionais brasileiros, sabemos que não é verdade. Portanto, a realidade de lá é mais ou menos a realidade de cá. Não é? Cada vez está-se a perceber mais que os processos psicoterapêuticos são muito mais eficazes e com resultados longitudinais muito mais consolidados. E é claro que as constelações familiares, tal como qualquer psicoterapia, não é uma varinha mágica, mas vai-se criando este mito e depois pessoas que não alimentam este mito, como é o nosso caso, podem estar sujeitas a este tipo de situações desagradáveis, que é a pessoa vir com uma elevada expectativa sobre o nosso desempenho, eu diria com uma expectativa irrealista
sobre o nosso desempenho e quando nós não correspondemos a essa expectativa, poderemos ser considerados algo talvez incompetentes. Estas generalizações, estes mitos, estas expectativas elevadíssimas que se constroem em torno das constelações familiares podem estar ou poderão estar associadas a um conceito que abarca 4 outros conceitos. O conceito de síndrome de presunção, complexo messiânico, síndrome de Deus e, eventualmente, perturbações narcísicas da personalidade, onde a pessoa sente que tem poder e passa a ver o mundo como um lugar para a sua autoglorificação, tem a missão de salvar, seja um grupo, seja ou mesmo por vezes o mundo, pessoas que lidam mal com as críticas, têm um sentimento de superioridade exacerbado, as próprias falhas são apavorantes, portanto as pessoas, uma crítica, um julgamento para uma pessoa com esta sensação de omnipotência, sobre a qual esta imagem é muito boa, para estas pessoas uma crítica é altamente fragilizante. Portanto, essa fragilização interna pode depois ser compensada com o sentimento de omnipotência, que, repito, pode levar às generalizações, à construção de mitos e de falsas expectativas. Outra das grandes críticas que encontramos na empiria internacional é relacionada com o efeito da coexistência associado ao efeito especialista. O efeito da coexistência é uma tendência natural que nós, seres humanos, temos a concordar e a aceitar na conversa com os nossos pares. É um comportamento pró-social. Portanto, nós não somos pessoas que tendemos a discutir com toda a gente. Somos pessoas que tendemos a ter uma relação mais ou menos saudável, mais ou menos estável com as pessoas em geral. Mas, obviamente, existem sempre exceções. Mas o efeito da coexistência, portanto, a tendência a concordar, está presente também, óbvio, no trabalho com as constelações familiares. E quando se associa o efeito especialista, que é para além da tendência a concordar, a tendência a obedecer a uma figura de autoridade, estes dois efeitos em conjunto podem gerar distorções no trabalho com as constelações familiares. Vou tentar dar um exemplo disso mesmo. Quando se iniciam por vezes os grupos de constelações familiares, quem está a dirigir o grupo dá alguns exemplos de dinâmicas que podem ocorrer nas famílias. Do tipo, quando X interage com Y, ocorre ou acontece o evento K. Então, de seguida, essa pessoa facilitadora pede a pessoas presentes que se invistam na representação desses papéis, portanto X e Y. Pede, olha, pode ser tu representante X, pode ser tu representante Y, por favor. Pronto, as pessoas se anuírem, normalmente anuem, e vão servir de representantes. O que é que elas vão fazer? Muito provavelmente vai acontecer o K. Porquê? Porque elas já estão sugestionadas nesse sentido. Portanto, quando se diz, agora estás no papel X e Y, agora sintam o campo e ajam de acordo com o campo. Não. As pessoas não vão agir de acordo com o campo, porque elas já têm lá as instruções. As instruções já foram dadas antes. Portanto, se as pessoas até sentirem algum movimento contrário àquilo que foi indicado pelo especialista, será que elas vão agir nesse movimento? Poderão agir. Mas o que nós observamos é que, muitas vezes, na maioria das vezes das nossas observações, pode ser assim perante outras pessoas que podem fazer outras observações, mas nas nossas observações as pessoas anuem, concordam e comportam-se de acordo com as instruções que foram dadas antes. Portanto, esta é uma grande crítica colocada sobre este trabalho com as constelações familiares e, por isso, aqui no Instituto de Ciências Integradas temos o cuidado, já há longos anos, de quando as pessoas são designadas ou são convocadas ou é-lhes pedido que sirvam de representantes de pessoas ou de outros elementos sociais, por exemplo, casas, terrenos, etc., podem participar, podem ser elementos para participar numa constelação, as pessoas não vão saber quem representam. Em alguns casos, o grupo
nem sequer sabe qual é a constelação familiar, de quem é a constelação familiar que está a ser trabalhada. Portanto, temos cada vez mais este cuidado de não levar para o campo já contributos que possam condicionar aquilo que cada pessoa que vai ser representante possa sentir no campo. Portanto, tentamos chegar àquilo que nós designamos de alguma pureza fenomenológica, que é tentar perceber os movimentos do campo fenomenológico com o mínimo de interferências, ou de preferência sem interferências nenhuma, se é que isso é possível. Portanto, isto porque, para além do efeito da quiescência e para além do efeito especialista, há depois o efeito da própria pessoa, não é? Porque a própria pessoa, se sabe que está num determinado papel, ela vai tender a comportar-se de acordo com aquele papel. Se uma pessoa é convocada com o papel de pai, que já se sabe anteriormente na narrativa de quem está a colocar, que tem uma problemática com a filha, se calhar está com dificuldades em deixar o ninho vazio, porque a filha se casou, como é que o representante deste pai e o representante desta filha se vão comportar? Eles já estão condicionados, se souberem isto de antemão. Portanto, o condicionamento de saber quem é que se está a representar também está presente quando os representantes vêm para o campo fenomenológico. Então, aqui no Instituto de Ciências Integradas temos muito cuidado com isto. Cada vez mais as pessoas não sabem quem estão a representar. E depois os resultados, quem participou nos nossos grupos já sabe, os resultados são altamente surpreendentes e o campo fenomenológico vai mostrar dinâmicas altamente surpreendentes e altamente libertadoras, transformadoras para cada pessoa que vai participando. Portanto, claro que depois de X interagir com Y, conforme as indicações já dadas anteriormente de forma implícita, por quem está a dirigir o grupo, é claro que depois essa pessoa que dirige o grupo vai dizer: eu não disse, as constelações familiares não falham. Claro, as pessoas já estão sugestionadas para se comportarem de determinada forma e vão fazê-lo dessa forma. Será que as constelações familiares não falham? Claro que podem falhar. Claro que nós, como técnicos, podemos falhar. Portanto, nós somos seres humanos e temos que ter a humildade de reconhecer isso, que somos seres humanos que estamos em constante aprendizagem. Por isso, nós aqui no Instituto de Ciências Integradas estamos constantemente a ler a literatura da especialidade, constantemente a trabalharmos sobre nós e a tentar melhorar os nossos protocolos técnicos, a nossa investigação e também a tentarmos melhorar como pessoas. Porque as constelações familiares, do nosso ponto de vista, conforme as trabalhamos, são uma psicoterapia fenomenológica, tipicamente fenomenológica e existencial, onde se procura reconhecer o fenómeno, a essência do fenómeno de cada constelação familiar específica, daquela pessoa específica que vive e interage socialmente em vários sistemas sociais, familiares, profissionais, grupos de amigos, grupos de interesse, etc., de uma forma única. E é essa unicidade que nós, como técnicos, pretendemos chegar em cada constelação que trabalhamos. Outro viés, outra crítica é relacionada com o enviesamento endogrupal. Portanto, isto é um conceito da psicologia social, mas que pode ser interessante refletir-se um pouco sobre isto, e nós refletimos muito sobre isto. Que é, o viés endogrupal é a tendência a percepcionar de uma forma distorcida o nosso grupo como melhor que os outros. Como temos menos falhas, somos mais capazes, temos melhores resultados, somos mais humanos, etc, etc, etc. Portanto, isto tudo contribui para aumentar a autoestima do nosso grupo. Quando digo o nosso grupo, pode ser um grupo técnico, pode ser um clube de futebol, pode ser uma família, pode ser uma empresa, etc, etc. Portanto, quando interagimos com os nossos pares, portanto, com técnicos de constelações familiares, e por vezes até com psicólogos, e com psicoterapeutas, e com médicos, e com que vêm às constelações familiares e ficam muito bem impressionados, positivamente impressionados com as constelações familiares, nos vêm dizer assim: as constelações familiares são melhores do que XYZ. Ou
têm efeitos muito rápidos, muito mais rápidos do que KYB, não interessa. Nós temos este cuidado, que é enfatizar que as constelações familiares não sabemos se são melhores ou piores do que qualquer outra psicoterapia. Porquê? Porque não existem estudos comparativos. Simplesmente não existem estudos científicos comparativos que nos possam levar a afirmar, não a generalizar, mas que possam levar-nos a fazer algum tipo de afirmação que as constelações familiares são melhores do que X ou Y. E o contrário também é verdade. Também não há nenhum estudo comparativo que afirme que as constelações familiares são piores do que qualquer outra abordagem psicoterapêutica. Ou que as constelações familiares têm efeitos perniciosos. Não existem estudos de deterioração. Não existem estudos de efeitos iatrogénicos sobre as constelações familiares. Aquilo que nós podemos salientar dos nossos grupos e dos estudos que fazemos é que os efeitos iatrogénicos, até à data, são de 0%. Mas esses são apenas os nossos estudos que nem sequer estão ainda publicados cientificamente. Os nossos estudos de grupo, de clusters, de grupos de constelações familiares. Estamos a iniciar agora esse processo. Por isso, mas não são ainda estudos comparativos. Por isso, não existindo estudos comparativos, temos que ter algum cuidado neste enviesamento, que é uma tendência natural humana, para este enviesamento, este potencial enviesamento endogrupal. De estarmos a defender aquilo que gostamos em detrimento daquilo que não gostamos. E o inverso também poderá ser interessante refletir sobre. E todos estes cuidados e muitos outros, não cabe agora aqui estar a preencher esta apresentação, podem ter um impacto sistémico. As representações sociais positivas ou negativas internalizadas nas sessões de psicoterapia têm um impacto sistémico. Segundo este estudo, 65 a 90% dos utentes insatisfeitos com a psicoterapia não só não regressam a essa psicoterapia, como influenciam 15 a 25 amigos e familiares para não usarem aquele serviço. Portanto, as representações sociais é aquilo que a pessoa fica internalizada em termos de emoções, em termos de crenças, em termos de cognições, de pensamentos sobre a experiência que teve no contexto psicoterapêutico, seja ele individual ou grupal. É claro que o contrário também será aplicável. Portanto, uma boa experiência no contexto clínico, seja ele grupal ou individual, com a constelações familiares, pode ter também um impacto sistémico positivo. Portanto, se a pessoa leva boas representações sociais do contacto com um técnico de constelações familiares, a probabilidade de ela dizer a amigos e familiares que gostou daquele serviço está lá. E essa probabilidade pode ser positiva não só para esses amigos e familiares, portanto, pode-se começar a estender pela sociedade, mas também pode ser positiva, obviamente, para os profissionais da classe que começam a ser vistos de uma forma mais digna. Todos estes cuidados, entre muitos outros, têm-nos levado, muito provavelmente, a resultados positivos nos nossos processos psicoterapêuticos que vamos acompanhando desde há alguns anos, com pessoas que concordam em preencher um pré-teste e um pós-teste no seu processo psicoterapêutico com as constelações familiares, e aquilo que nós vamos observando, conforme vamos aumentando e colocando dados na nossa base de dados, é que, em média, dos utentes que temos acompanhado e que preenchem estes testes, em média, a ansiedade desce 60% com um processo de, em média, de 8 consultas de constelações familiares. O stress desce, em média, 41% e a depressão desce, os níveis ou os índices de depressão descem, em média, 61%. Portanto, em média, os nossos utentes começam com um nível de severidade da ansiedade moderado, assim como o do stress, e assim como o da depressão, e acabam o processo psicoterapêutico, em média com 7 sessões, com os níveis de ansiedade dentro dos valores normais, dentro do nível de severidade normal, que são os níveis abaixo deste tracejado verde. Portanto, estes níveis de severidade são normal, leve, moderado, severo e muito severo, e conforme podem ver, até agora nos resultados
que temos na nossa base de dados, existem estas descidas que são estatisticamente significativas. Portanto, os valores de prova do teste T encontram-se todos abaixo de 0,05 e a estatística D de Cohen acima de 0,8 indica-nos que estes resultados são resultados clínicos significativos. Mais recentemente, temos usado uma outra escala, um outro teste psicométrico, que é um teste sobre a percepção da saúde em geral, e observamos também que, neste caso, o índice inicial, conforme se vê, está acima do limiar empírico desejado, que é indicado por aquele tracejado vertical a verde, com um valor de 29, e que após uma média de 8 sessões, este índice desce 65% e entra dentro do limiar desejável nesta percepção de qualidade de saúde em geral. A diferença entre estes pré-testes e pós-testes é estatisticamente significativa, segundo o teste T para amostras emparelhadas, com o valor de prova abaixo de 0,05 e com a estatística D de Cohen bem acima de 0,8, portanto com 2,1, indicando um valor clínico bem significativo. Este gráfico é um compósito de várias dimensões, vamos ver agora aqui de seguida, e requer-se que, ou é desejável, que estas dimensões da ansiedade, sono, somatização, dificuldades na socialização e índice de depressão, é desejável que estes índices estejam abaixo do valor de 6. Então, inicialmente, conforme podem ver, pelo menos os nossos utentes que preencheram estes testes, começaram com níveis acima de 6, exceto o nível da depressão. Esta é uma amostra diferente do primeiro gráfico, do outro gráfico anterior, ansiedade, stress e depressão que vos mostrei. E após, em média, também de 7, 8 sessões, todos estes índices descem para os limiares empíricos desejáveis, ou seja, para abaixo do valor de 6. Mais uma vez, todas estas mudanças, estas diferenças são estatisticamente significativas, todos os valores de prova estão abaixo de 0,05 e a estatística D de Cohen, mais uma vez, está acima de 0,8 em todos os índices. Estes resultados, pensamos nós que talvez tenham como base, alguma base, o facto de nós nos investirmos, investirmos cada vez mais na investigação científica, na leitura, na crítica, no julgamento dos especialistas, dos grandes especialistas internacionais em psicoterapia, mas estamos muito gratos pelas suas críticas bem fundamentadas na ciência, com alto rigor, sem serem destrutivos, portanto, sempre críticas que remetem para a reflexão, que são críticas construtivas, e nós temos de aproveitar o julgamento como impulsionador de crescimento. E assim vamos continuar a fazer, vamos aproveitar essas críticas desses grandes especialistas e vamos tentar contribuir para cientificar cada vez mais as constelações. A nossa sociedade, como sabem, nos últimos meses temos estado sujeitos a uma grande carga alostática, pode aumentar os níveis de ansiedade, níveis de depressão, que já são preocupantes na nossa sociedade, e são necessárias novas ferramentas psicoterapêuticas que contribuam para mitigar esses números e para vivermos numa sociedade ou tendencialmente mais saudável, menos patologizada. Portanto, nós estamos investidos nesse sentido de cientificar as constelações familiares, porque as constelações familiares, segundo os resultados dos nossos estudos, as constelações familiares parece que são efetivas, eficazes e eficientes. Vamos continuar a estudar, voltaremos com mais números, com mais surpresas, com o uso de outros testes psicométricos, onde vamos apresentar, esperamos continuar a apresentar resultados ainda mais surpreendentes. Obrigado pela vossa atenção.